O Via Justiça de hoje é sobre a investigação defensiva no ordenamento jurídico brasileiro. Nossos convidados, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Abiakel Torres, e o defensor público Luiz Antônio Barroso Rodrigues, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor pela Universidade do Museu Social Argentino. Desembargador Henrique, o que é uma investigação defensiva? Carlos, primeiro é um prazer estar aqui com você e com o doutor Luiz Antônio. A investigação defensiva, ela é justamente porque, principalmente no momento investigativo, teoricamente, no ordenamento processual brasileiro original, a defesa não era chamada a participar. Com a leitura constitucional desse sistema processual, nós passamos a ter a necessidade, até para a formação do contraditório, melhora da prova, que a defesa também possa participar. E muitas vezes a defesa pode levar a cabo investigação por conta própria, obviamente obedecido os padrões, os rigores e a técnica necessária, para que essa prova possa prestar ao juízo posterior, mas é uma forma de permitir que haja uma melhoria dessa prova, que vai ser submetida como prova no futuro, mas é exatamente isso. Então, ela é regulada por provimento da Ordem dos Advogados, a Defensoria, através do doutor Luiz Antônio vai poder falar melhor do que eu, faz isso muito bem, e ela é justamente para que possa haver um contraditório, uma contraposição entre uma formação da prova que se presta ao opinio delicti do Ministério Público, o inquérito normalmente se presta a isso, para levantar indício de autoria, e a investigação defensiva é justamente uma possibilidade de contraposição disso. Doutor Luiz Antônio, vamos falar um pouquinho sobre a história, quando e por que ela surgiu no Brasil, quando se deu o início do debate sobre a investigação criminal defensiva. Muito bom. Olá a todos, é uma honra poder estar aqui participando dessa conversa em torno dessa possibilidade tão importante, para nós que atuamos na área da defesa dentro do Estado brasileiro. O que nós temos? Com a formação do Estado, nós temos todo um aparato predisposto, para poder desenvolver uma investigação. E muitas das vezes essa investigação é conduzida num sentido e deixando de lado outras possibilidades de investigação que seriam muito importantes para a defesa. Não é porque uma autoridade policial entendeu que uma linha de investigação é a que deve ser seguida, que não pode existir outras possibilidades de investigação. Então, cabe à defesa, levar a autoridade policial para tentar desenvolver outras possíveis linhas de investigação. E isso nem sempre é acolhido pela autoridade policial. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, numa iniciativa pioneira, extremamente importante para a defesa, desenvolveu um provimento, que veio a legitimar e a regulamentar as possibilidades de se desenvolver uma investigação defensiva. E daí poder colher elementos dentro, claro, de um procedimento com ética, observado a legislação de regência e principalmente as normativas da Ordem dos Advogados do Brasil, para que se possa trazer ao judiciário, que é quem irá ter a palavra final ao decidir sobre a causa, possíveis outros elementos de prova, coadunando assim com o nosso sistema acusatório. Doutor Henrique, como que o juiz deve agir nos casos de investigação defensiva? Bom, eu entendo, para a gente iniciar aqui esse debate, que é extremamente saudável, Como bem disse o doutor Luiz Antônio, a gente tendo
a exploração de várias linhas defensivas, né? Obviamente todas elas, seja a que foi escolhida pela autoridade policial, seja a que a defesa resolveu explorar, todas elas serão submetidas ao contraditório, né? Isso não tem nenhuma dúvida. E justamente isso reforça, né, a validade dessas provas, porque elas sendo submetidas ao contraditório, a outra parte vai ter oportunidade de falar a respeito, ou outras partes, caso seja mais de um imputado, né? Então, isso para o juiz é muito saudável, cara, porque a gente vai ter uma prova mais robusta, né? Essa prova submetida ao contraditório, seja qual for a origem da investigação, ela vai ser reforçada, ela vai ter uma contradita, né? Ou ela vai ser confirmada, né? Então, a qualidade da prova que vem ao judiciário, ela se torna muito melhor, né? O sistema acusatório que o doutor Luiz Antônio mencionou, é importante a gente frisar sempre. Muitas pessoas, às vezes, acham, mas isso leva a uma demora maior, porque nós estamos preservando, né, a prova é mais submetida, mas isso traz uma qualidade muito maior para essa prova. E isso facilita muito o trabalho do juiz e até mesmo das partes na hora da audiência e tudo mais. Então, eu acho que o juiz, obviamente o juiz ele tem uma postura afastada da produção probatória, né? Isso já é o ordenamento jurídico como deve ser, né? A gente discute muito, né, a questão da possibilidade do juiz de garantias, que está suspensa a efetividade. Acho que se houvesse já adotado a figura do juiz de garantias, isso seria ainda mais facilitado, porque ele contribuiria, a investigação estaria submetida ao crivo judicial desde o início, seja a investigação defensiva, seja a que corre perante a autoridade policial. Mas como ainda não há eficácia da figura do juiz de garantias, quando o juiz entra na relação processual, né, através da denúncia e do processo, ele é afastado, ele não participa da produção probatória, mas ele tem uma possibilidade de analisar uma prova com uma qualidade muito maior do que a prova que é produzida de maneira unilateral. Então eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que contribui para a qualidade da decisão judicial. Doutor Luiz Antônio, a investigação defensiva, ela só é válida para a área penal ou pode ser feita em qualquer área do direito? Muito bom. Então, até estendendo um pouquinho no que o nosso mestre, né, o doutor Abiaquio mencionou, a questão do esforço probatório. Aos olhos do juiz, aos olhos daquele que está conduzindo o processo e tem a presidência dos trabalhos, né, o esforço probatório em que um réu se dispõe a tentar trazer todas as provas, filmagem, gravações, disponibilização de interceptação telefônica, liberação das suas contas para análise, isso aos olhos do juiz, de quem está presidindo, traz um conforto muito grande, porque ele percebe que o acusado está plenamente colaborando com o processo, né? Embora nós saibamos que o que rege é o princípio da presunção de inocência. Quem tem o dever de produzir a prova acusatória é o órgão do Ministério Público. Quanto à questão da produção probatória, em outras áreas do processo, como no direito administrativo, como no direito civil, o direito financeiro e econômico, também é extremamente importante. Mas se lembre, nesses outros ramos do direito, você não tem o Estado contra o cidadão, você não tem o poder policial investigando. Vejam, dentro do nosso Estado, nós temos uma polícia militar
uma polícia civil, o Ministério Público, todos esses órgãos em busca de prova, muitas das vezes dentro de uma linha investigativa que nem sempre é a melhor. O doutor Abiakel, por anos, foi advogado, um grande advogado, né? E sempre no seu esforço probatório de trazer para dentro do processo a prova que lhe interessa enquanto defensor daquele réu, né, que lhe confiou a sua defesa. Então, essa questão ética dentro do exercício da defesa é extremamente importante. E isso, muitas das vezes, para todo o nosso público possa compreender, não é visto com bons olhos por aqueles que às vezes vão trazer uma notícia falando que o advogado às vezes está tentando trazer pequenos detalhes para dentro do processo. Mas o doutor Abiakel sabe muito bem, e toda a comunidade jurídica sabe muito bem, que às vezes é um detalhe que altera todo um processo. Então, às vezes, aquela prova que passa desapercebida aos olhos de um delegado ou de um promotor é a prova determinante da inocência do réu ou da diminuição da sua culpabilidade, da sua responsabilidade penal. Então, a investigação defensiva traz para o mundo jurídico brasileiro, e aqui, somando vozes ao doutor Abiakel, a questão do juiz de garantia como um instrumento a legitimar todo esse processo e todo esse esforço probatório da defesa. Doutor Abiakel, para a gente encerrar esse bloco rapidamente, eu gostaria que o senhor falasse sobre aquele ponto, aquele princípio da paridade de armas no processo penal. A investigação defensiva resolveu alguma crise, porventura existente, nessa paridade de armas? Rapidamente, para a gente encerrar o bloco. Bom, primeiro tem que ser ressaltado o que o doutor Luiz Antônio falou, né? O ônus probatório é da acusação, sempre vai ser, né? Defesa não tem que provar, né? Quem se defende não tem que provar a inocência, né? Ou alguma questão. A paridade de armas, ela deveria já ser resolvida por si só, né, Carlos? Porque o sistema deveria permitir, né, que fossem iguais. É claro que o arcabouço estatal, ele sempre tem uma oficialidade maior, né? Ele é oficial. Mas a investigação defensiva, ela tenta e ela ajuda, de certa forma, sim, porque ela permite o desenvolvimento de linhas investigativas alternativas, né? Mas ela não é a única que deve ser utilizada para resolver isso. Eu acho que a própria mentalidade de todos que atuam no sistema penal que deve contribuir, essa consciência de que só temos um provimento judicial justo, né, um provimento judicial correto, se for dada oportunidade em paridade de armas, né? Ok. Não existe legitimidade sem isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre a investigação defensiva no ordenamento jurídico brasileiro. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Abiakel Torres, e o defensor público Luiz Antônio Barroso Rodrigues, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pergunto para o senhor, doutor Henrique, abrindo esse bloco, a investigação defensiva, ela custa caro para as partes envolvidas? Olha, depende muito. Eu acho que antes até de te responder isso, né, eu queria fazer uma colocação aqui que é muito importante, na minha opinião, sabe, cara? Que é o seguinte: a gente sabe muito bem que o que o Estado não regula, né, costuma termos problemas, né? A gente
muita gente tem preconceito com essa modalidade de investigação. A gente vê em filme, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os investigadores particulares, né, e etc. Eu entendo que, para começo de conversa, tinha que haver uma melhor regulamentação. A OAB foi muito pioneira em ter esse provimento, mas, na minha opinião, o Estado poderia regular isto de forma legislativa um pouco melhor, porque, a partir disso, a gente teria condição de cobrar padrões éticos das pessoas envolvidas nessas investigações, investigadores, peritos, todo esse arcabouço, né? E aí a gente poderia ter ela se tornaria mais confiável, né? Não que ela não seja, ela é levada por profissionais sérios, mas ela poderia ter ainda mais confiabilidade. E aí a gente poderia ter uma base justamente para a gente saber o preço, né? Para a parte envolvida, porque hoje eu não sei, talvez o doutor Luiz Antônio possa nos dizer um pouco, mas eu não saberia dizer, porque eu imagino que isso deve variar demais. Depende se a localidade possui técnicos peritos, possui pessoal capacitado, imagino que dependa também da complexidade. Mas a gente não consegue ter números exatos justamente porque o Estado não regula isso de maneira oficial. Eu gostaria até que o doutor Luiz falasse sobre isso um pouquinho. Mesma pergunta para o senhor, doutor Luiz. Perfeito. Com toda razão, o doutor Abiakel traz a questão da complexidade do caso. Uma coisa é você, numa cena de crime, tentar recolher imagens de câmeras de segurança espalhadas na localidade, ir junto ao comércio local, pedir a disponibilização da filmagem no dia X, entre os horários Y e Z. Isso é uma coisa mais simples. Agora, você tentar, por exemplo, fazer um exame genético, né, de conteúdo achado no local do crime, como cabelo, pequenos pedaços de veste, para você poder tentar identificar o código genético dos possíveis elementos que passaram naquele local no momento certo. Então, isso vai sair extremamente caro. Às vezes você precisa contratar um perito e é claro que quanto mais relevantes são os seus estudos, o seu nome no meio jurídico, maior serão os seus honorários, né, em razão do reconhecimento do seu trabalho. Então, isso é algo que vai variar por demais. Agora, eu tenho um sonho, o dia em que a Defensoria Pública, nós teremos à disposição do setor criminal, do núcleo criminal, oficiais da Defensoria, que irão nos auxiliar na localização de testemunhas, na realização, por exemplo, de imagens do local do fato, porque muitas das vezes, para nós irmos até uma cena de um crime, além de ser complexo, pode ser extremamente perigoso. E a partir do momento que você tem um oficial da Defensoria Pública com policiais militares ali lhe auxiliando para ele poder ir no local do crime, tirar fotos, fazer imagens. Às vezes, isso é muito importante. Eu trabalhei 26 anos no Tribunal do Júri e muito do que às vezes ocorria uma narrativa, por exemplo, porque foram dezenas de tiros, por exemplo. E aí, quando eu fazia o local do crime, porque como em Juiz de Fora eu sou muito conhecido, eu tenho fácil acesso a bairros, a praticamente todos os bairros aqui em Juiz de Fora. E eu ia no local e aí aquelas centenas de tiros que foram desferidos não produziu nenhuma amostra, né, em nenhuma das paredes ali das casas da localidade para que pudesse confirmar os inúmeros tiros que foram disparados. Eu fotografava tudo, trazia para o processo para tentar mostrar que a narrativa trazida a efeito pelas testemunhas não coadunava com a cena do crime. E isso é muito importante. Isso para os jurados
trazia aquilo que é tão importante no exercício da defesa, a dúvida em torno da narrativa da testemunha, não necessariamente em relação ao fato, mas a testemunha, porque nós sabemos que muitas das vezes as testemunhas supervalorizam os seus depoimentos, trazem elementos que não são reais, até muito importante para quem sabe o próximo programa, Biáquio, estarmos conversando sobre falsas memórias, né, que é extremamente também importante para a formação do convencimento do juiz, que analisa uma testemunha que às vezes nem está mentindo, mas está trazendo à baila falsas memórias. Doutora Biáquio, por que a investigação defensiva ela não se confunde com o poder de investigar que possui no Brasil a Polícia Judiciária e o Ministério Público? Bom, muitas vezes, né, ela vai coincidir, né? A linha investigativa, como bem disse o doutor Luiz, ela vai ser a mesma, né? Quando eu digo confundir, é que vai ser a mesma linha que vai ser adotada. Ela não se confunde porque ela vem justamente agregar, né? Ela vai ser levada, ela vai ser conduzida pelos órgãos de defesa, como a Defensoria, ou pela defesa particular contratada por aquele que precisa se defender. O fato, a investigação da Polícia Judiciária, ela tem como objetivo, né, fornecer elementos, né, indiciários de autoria, né, de quem é o autor e da existência do crime, né? A investigação defensiva ela já tem um viés um pouquinho diferente, né? É claro que ela traz maior qualidade à prova, mas o objetivo dela é explorar linhas de investigação que interessam a defesa de um dos que está envolvido ali na situação. Então, ela, na minha opinião, ela é complementar, né? Da mesma forma como a investigação da Polícia Judiciária, ela também é dispensável, né, Carlos? Porque se a gente já tem elementos indiciários e de existência do crime, o Ministério Público pode oferecer a denúncia prescindindo da investigação preliminar. Então, elas não são obrigatórias, nenhuma nem outra, mas a investigação defensiva ela é complementar, né? Não podemos ter confusão nisso, porque uma tem o viés estatal de obter elementos para a atuação do órgão do Ministério Público como legitimado a oferecer a acusação. Não o órgão acusador, mas legitimado para acusar. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Luiz Antônio, o senhor começa com as considerações. O que faltou dizer sobre a investigação defensiva? Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado, sendo entrevistado não só por você, mas ao lado de um querido amigo que é o professor Biáquio, e trazer uma reflexão em torno justamente do finalzinho da explanação do professor Biáquio, quando ele coloca o seguinte, essa questão, a investigação, quando eu já tenho todos os elementos, é dispensável, mas quando nós focamos na investigação do Estado, o Estado quer ali encontrar elementos indiciários da autoria e a prova efetiva do fato. Já na investigação defensiva, eu tenho para mim que nós estamos tentando trazer elementos probatórios para a defesa daquela pessoa que foi inicialmente, possivelmente, indiciada por um relatório do delegado ou por uma denúncia do promotor de justiça. Aí você tem esse veio que sai da linha da investigação do Estado. E sempre tendo em mente o seguinte, a investigação defensiva não é para produzir prova, para absolver ou trazer uma defesa para um réu e jogar a responsabilidade para outro. Mas ela deve ter esse padrão ético de buscar a defesa
daquela pessoa que está sendo acusada ou investigada, e não trazer elementos que possam prejudicar, né, a defesa de outra pessoa ou acusação a outra pessoa. Eu tenho muito essa visão em torno da atuação da defesa. Desembargador, o senhor, rapidamente, porque o tempo está no finalzinho. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. O que eu acho mais importante, Carlos, é a questão de que não existe pena ou aplicação da pena ou condenação que seja legítima sem dar todas as possibilidades de defesa, sem permitir, sem privilegiar os direitos fundamentais. E o direito à defesa, ele é fundamental, né? Então, na minha opinião, né, para resumir tudo, a investigação defensiva ela é mais um meio de trazer legitimidade à decisão judicial e a uma eventual condenação. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador do TJMG, Henrique Abiakel Torres, e o defensor público Luiz Antônio Barroso Rodrigues. Anote aí o nosso e-mail para contato viajustiça@amages.com.br e acompanhe a gente também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.